Porque eu iniciei a palavra dizendo você pecou? Porque o inimigo das nossas vidas, ele quer nos acusar, quer nos abater. Mas a Bíblia Sagrada diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. E a graça do Senhor, ela é suficiente na nossa vida. Nós vivemos e seremos salvos pela graça. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pegue sua Bíblia em suas mãos, por favor, abra no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 6. João, capítulo 6. Quem foi encontrando, vai glorificando. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 6, versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, que tem 5 pães de cevada, e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quem pode glorificar? E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Soberano Deus e Pai, cada um de nós aqui nessa noite, somos gratos ao Senhor, por cada palavra, por cada cura, por cada milagre, por cada providência que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós, como igreja, nós queremos, Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor. Nós, como igreja, nós queremos que o Senhor seja o centro absoluto da nossa vida. Te pedimos, Espírito Santo, reina em cada um de nós, nos faz homens e mulheres agradáveis a Ti, ó Deus. Há muitas famílias aqui representadas. Entra, Senhor, nesses lares, trazendo, meu Deus, cura, libertação, providência, paz. Que a paz do Senhor possa reinar nesses lares, possa reinar nessas famílias.
Nós declaramos, Senhor, que nós estamos vivendo e queremos viver na total dependência do Senhor. Seja com cada um de nós, e que nessa noite a nossa mente, o nosso coração estejam acessíveis ao Senhor. Retira de nós tudo que atrapalha a nossa adoração, e que nessa noite essa igreja possa te adorar, continuar te adorando e exaltando o teu excelso nome. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, senta-se, por favor. Sente-se. Então, com apenas 2 peixinhos e 5 pães, uma multidão foi alimentada. A Bíblia diz para nós que quase 5.000 homens foram alimentados somente por 2 pães e 5, por 2 peixes e 5 pães. Jesus tem se apresentado a cada um de nós de muitas formas. O que nós precisamos como homens de Deus e mulheres de Deus é reconhecer a soberania do Senhor na nossa vida. Quem está me entendendo? Não importa, de forma nenhuma, não importa o que as pessoas pensam e o que as pessoas falam de nós. A preocupação do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, devem ser em se preocupar o que Deus pensa de nós. Deus conhece as nossas atitudes. Deus conhece as palavras que vão sair da nossa boca. E o que está faltando no meio do povo de Deus é reconhecimento. Reconhecer o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequeninos, o quanto nós precisamos de Deus. Deus quer homens leais, mulheres leais, homens que se preocupam com o reino, homens que priorizam o reino de Deus. Quantas pessoas hoje, no mundo que vivemos, nesse sistema, menosprezam a palavra de Deus, querem dar outro sentido à palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, quando Ele ergue os olhos, presta atenção nisso, quando o Senhor ergue os olhos e olha para a nossa vida, para a nossa família, o que é que Ele está vendo? O que é que o Senhor está vendo na minha casa, na minha vida, na minha família? O que é que Ele está vendo? Hoje a Hélida me falando um testemunho, que elas se reuniram lá em família, hoje de manhã, e Alain fala sobre a Elza, a irmã da Hélida, Ádila falou sobre a Lenira, não está aqui porque a dona Zilda está enferma. E a Amanda fala da Hélida.
E quando nós casamos, ninguém na família era casado. E ela disse algo tão interessante que mexeu com as minhas emoções. Porque muitas vezes as pessoas nos observam o tempo inteiro. E ela disse que cada um da família queria um casamento igual ao meu casamento e o casamento da Hélida. Esse ano nós vamos completar 39 anos de casados. Eu conheci a Hélida, ela tinha 14 anos de idade. Nós temos fotos nos 15 anos dela. Quando ela fez 16 anos, nós casamos. Eu com 19, ela com 16. Com 2 anos de casados, o Senhor nos abençoou com o Alain. E mais ou menos 2 anos depois, nos abençoou com a Ádila. E o que eu quero falar com isso? Porque foi testemunhado que o nosso casamento, a nossa família, era almejado por todos. A bispa Elza dizia: eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento da minha irmã. A Amanda dizia: eu quero que o meu casamento seja igual ao casamento dos meus tios. E a Tainá da mesma forma. Então eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus, que a sua vida, a sua família, vai servir de testemunho para outras famílias. Quem está me entendendo? E quando Jesus ergue os olhos, o que Jesus vê em nós? Quando Jesus ergueu os olhos, Jesus viu uma numerosa multidão. E o tempo vai passando e percebe-se que o povo estava com fome. Porque já estavam há muito tempo ouvindo a palavra de Jesus. E não era somente 1 hora de pregação. Não era somente 2 horas de pregação. Eram 12 horas, eram 24 horas, eram 2 dias, uma multidão olhando a pregação de Jesus. Não se importando com o frio, não se importando com o calor, não se importando com a fome, mas se importando com a palavra. E hoje muita gente não suporta 2 horas de pregação, 1 hora de pregação. E Jesus está requerendo de cada um de nós que nós venhamos orar mais, buscá-lo mais. Bispo, eu já busco o Senhor. Amém. Busca mais um pouco. Somos falhos, somos pequeninos, mas temos um Deus grandioso, poderoso sobre as nossas vidas. Talvez aquele menino tivesse levado da sua casa o seu lanche, ou o seu almoço, 2 peixinhos e 5 pães, o alimento daquele jovem. E Jesus pega aquele alimento e multiplica para mais de 5.000 pessoas. Não importa o tamanho do problema e da dificuldade que você tenha. Na verdade, a dificuldade e o problema que você tem não é absolutamente nada diante de um Deus poderoso que nós servimos. Quem está me entendendo?
Então, uma criança, um jovem, ele participa de um grande milagre de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, não é pela pregação, não é pelo pastor, é pelo Deus que nós servimos. Existem pregadores, me perdoem, isso está sendo gravado, mas existem pregadores que pegam o seu terno e saem rodando, derrubando pessoas. O que cura e o que liberta é a palavra. Vai passar tudo, vai passar a minha vida, vai passar a minha família, vai passar a nossa vida, tudo vai se acabar, mas as palavras do Senhor jamais passarão, elas são eternas. Aonde nós temos que nos apegar? A Jesus, a palavra de Jesus. Se você falar de Jesus para seu filho, na sua casa, se você alimentar os seus filhos, a sua família, assim como este jovem, assim como esta criança, vai participar de um milagre de Jesus. Quem está me entendendo? Porque o teu filho vai falar de Jesus lá na escola dele. A sua esposa, o seu marido, vai falar de Jesus aonde ele trabalha. A sua família vai propagar o evangelho aonde eles forem. Mas a sua casa, a sua família, precisa ter alimento nas mãos. Você está me entendendo? Você está vindo comigo? Precisa ter alimento nas mãos, para que haja uma multiplicação de milagres. Quando os teus filhos, a mesa da tua casa, quando a tua família, a mesa da tua casa, é alimentado, não estou falando do alimento físico, do alimento espiritual, quando eles são alimentados pelo alimento espiritual, pela palavra de Deus, vai sair da sua família alimento para quem tem fome. Você está me entendendo? Que a sua casa seja repleta de Jesus. Muitas famílias já foram encontradas por Jesus por causa da sua vida, por causa do seu testemunho, por causa da sua casa, da sua família. Quem está me entendendo? Quantas vidas serão ganhas para Jesus por sua causa? Porque o zelo que você tem dentro da sua casa, com a sua família, vai valer a pena lá na frente. Quantos filhos, quantas filhas já não se desviaram dos caminhos do Senhor, mesmo em Cristo Jesus, por falta de alimento espiritual. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você e sua família se tornem influenciadores desse evangelho, e que a sua casa jamais seja influenciada por coisas mundanas, porque Jesus tem um plano perfeito na sua vida e na sua família. Quem está me entendendo?
Aqui Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães. E quando termina essa multiplicação, porque Jesus já vem ensinando a multidão, Jesus anda por sobre o mar. E depois que Jesus anda por sobre o mar, que ele está prestes a chegar em Cafarnaum, Jesus cura a filha de Jairo, que não está registrado aqui em João, mas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registra o milagre da filha de Jairo. Jesus, ele é o Senhor do milagre. Quando nós cremos naquele ao qual nós servimos. Você está me entendendo? E Jesus nessa noite, ele está chamando a tua atenção, para que você se torne um homem e uma mulher, propagador do Evangelho. E o mais interessante é que Jesus andando sobre o mar, de repente, surge um vento forte, uma tempestade, e os seus discípulos que já estavam no barco, se atemorizaram. E eu aprendo aqui que nós, assim como o Erivelto, assim como eu, assim como a irmã Eliane, assim como alguns irmãos aqui, têm se atemorizado, mesmo caminhando na presença de Jesus, mesmo estando na presença de Jesus, nós ficamos atemorizados. Isso é normal. A irmã Socorro aqui passou dias difíceis na sua vida. Difíceis. Também ficou atemorizada. É comum entre nós. Mas o que nós precisamos entender, que mesmo diante do temor, mesmo diante do medo, mesmo diante das dificuldades, nós temos um Deus que olha para nós, que nos sustenta. Porque quando você está passando por uma crise muito grande, eu não tinha palavras para consolar o Erivelto, nem tenho, mas o Senhor tem. Ele chegou na minha casa chorando e saiu sorrindo, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque a Bíblia declara que Jesus é um nome que está acima de todo nome. Bote a mão no seu coração, por favor. Diga assim, ó: eu preciso e dependo de Jesus. Nós precisamos e dependemos de Jesus. Jesus percebe que aquela multidão estava novamente diante dele. Eles perceberam que Jesus havia saído daquele lugar. Escuta agora, por favor, do que eu vou falar. Aquela multidão, que houve uma multiplicação dos peixes e dos pães, percebeu que Jesus havia atravessado o mar, que Jesus já estava indo a Cafarnaum. E aquela multidão vai, a Bíblia diz que eles entram nos barcos e atravessam também. Jesus conhece a intenção do meu coração e a intenção do seu coração. E Jesus diz para aquela multidão: vocês não vêm a mim por causa dos sinais que eu fiz. Vocês vêm a mim porque querem comer. É por causa dos pães. Por favor, nós não precisamos
ir até Jesus pelo que Ele tem para nos dar. Nós precisamos ir até Jesus pelo que Ele é na nossa vida. Quem está me entendendo? Jesus é importante para você? Reflita. Jesus é importante para você? Por que a sua família não está aqui? Jesus é importante para você? Porque é que você, com todas as forças que você tem, não traz sua família, seus amigos? Ou será que só você quer ser salvo? Por favor, igreja. Por favor, não estou te exortando, mas eu estou te alertando. Nós precisamos resgatar para Jesus a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. Não pelo que Ele tem para nos dar, é consequência da fidelidade, mas pelo que Ele é. O que Jesus é? Ele é o Salvador. Ele é o Salvador da sua casa, da sua família. O que Jesus é? Ele é o Consolador. É não, bispo. O Consolador é o Espírito Santo. Ei! Quando eu falo de Deus, quando eu falo do Espírito Santo, quando eu falo de Jesus, eu estou falando de uma só pessoa. É Jesus que nos dá força, é Deus que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá força, é Ele que nos sustenta. Aí Jesus fala para aquela multidão que Ele é, Ele, não é o que vocês comeram. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vocês buscam um pão para saciar sua fome, mas o pão que eu lhe der, você jamais terá fome. Abre a Bíblia, por favor, capítulo 6, versículo 22. Quem encontrou diz amém. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Diga glória a Deus. Então aqui nesse texto, Jesus aqui está se declarando, desde o início do capítulo 6, Jesus está se mostrando para o povo, que Ele é Deus, que Ele é soberano, que toda aquela multidão precisa de Jesus, e hoje não é diferente. Cada um de nós aqui precisamos
de Jesus na nossa vida. Quem está me entendendo? Jesus fala para aquela multidão que a obra de Deus é para que cada uma daquelas pessoas acreditassem que Jesus é o pão da vida. E hoje você crê que Jesus é o pão da vida? Que se nós comermos deste pão, jamais teremos fome. Versículo 28, por favor. Aliás, vamos ver outro texto. Vai para Mateus, volta um pouco. Volta comigo aí, Mateus. Deixa eu ver aqui. Só um pouco, gente. Deixa eu só procurar aqui. E por que andais ansiosos quanto aos que... E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Mateus 6, 28. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então Jesus reconhece em nós o quanto nós somos pequeninos na nossa fé. Quem está me entendendo? Mas o que Jesus quer é que nós sejamos motivados pela palavra dele. Quem está me entendendo? Agora volta para 6 de novo. Versículo 30. João 6, 30. Não, João 6, 31. João 6, 31. Olha o que o povo está dizendo. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Jesus aqui está se declarando novamente. Quem está me entendendo? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem aqui tem buscado a Jesus? Quem aqui tem a consciência que já foi até Jesus? Eu quero fazer outra declaração. Eu quero profetizar sobre a tua vida.
sobre o poder dessa palavra. Jesus está declarando que aqueles que vai até Ele, jamais, está aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua família não será lançada fora, que a sua família, sua casa, pertencem a Jesus. Quem está me entendendo? Olha o versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É o alimento da tua casa, é o alimento da tua família. 37, queridos, por favor, mais uma vez: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu quero declarar que a tua família está guardada, que a tua casa está guardada. Eu quero declarar que o teu casamento está guardado no Senhor, que os teus filhos estão guardados no Senhor. Quem está me entendendo? Ou seja, se você permanecer na fidelidade, na lealdade a Jesus, Ele jamais te abandonará. Jamais. Jamais. Quando nós nos encontramos em perigo, quando nós nos encontramos em dificuldade, imediatamente nós corremos para o Pai. E é tão interessante, eu estava falando isso para o Erivelto hoje de manhã. Não existe nada mais poderoso na terra do que o amor de uma mãe por um filho. É incomparavelmente maior do que o amor de qualquer pai. Incomparavelmente maior. O pai ama. Eu sei o que é amar um filho, eu sei o que é chorar por um filho, mas o amor de uma mãe tem poder. A oração de uma mãe por um filho é muito poderosa, muito poderoso. Por quê? Porque ela gerou dentro dela, aquela vida cresceu dentro dela. Isso é ser mãe, isso é o poder de ser uma mãe. Depois essa mãe dá luz a uma criança. Olha que coisa tremenda. Mas a Bíblia diz que uma mãe pode até esquecer do filho que a amamenta. Isaías 49:15. Mas o Senhor jamais o abandonará. Coloque a mão no seu coração. Diga: eu creio que o Senhor me ama. E Ele te ama. Agora escuta. Quero mudar um pouco esse nível de mensagem. A palavra de Jesus, Ele é amor, Ele é vida, Ele é o pão da vida, Ele é o príncipe da paz. Segundo Isaías, Ele é o príncipe. Isaías capítulo 9. Ele é o, não, Isaías 9. Ele é o príncipe da paz. Mas a palavra de Jesus não é moleza.
poucos os que pregam a dureza da palavra de Jesus. Vai para o versículo 54, por favor. João 6,54. Jesus diz o seguinte, olha para mim. A carne de Jesus é o alimento que a humanidade precisa. Os judeus não entenderam. Pensavam que era comer a carne de Jesus. E depois entenderam com a ministração da última ceia, do que Jesus de fato estava falando. E aqui, João 6,54, está escrito assim, ó, Jesus falando, quem comer a minha carne, você está acompanhando aí? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus falando dele. Linguagem simbólica. É viver, quem está dizendo, viver e se alimentar de Jesus. Não terá fome, não terá sede, e viverá eternamente. Quem está me entendendo? Eternamente. É desse alimento que a sua casa precisa, é desse alimento que a sua família precisa, é desse alimento. O povo aqui ficou escandalizado, queridos. E muitos dos discípulos, escute, ouvindo essa palavra de Jesus, se escandalizaram. Hoje, olhe para mim, hoje, muitos estão escandalizados com a palavra de Deus, querendo mudar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não o conforta. Porque a palavra de Deus não massageia o ego dessas pessoas. Tem um endemoniado aí que eu não vou falar o nome aqui. Um endemoniado circunciso, a saber, Satanás de rabo. Falando mal das escrituras sagradas. E dizendo o seguinte: Jesus não se importa se o meu amor por uma pessoa do mesmo sexo é certo ou errado. Ele está preocupado é com o meu coração. Mentira. Mentira. A palavra de Jesus não é para se tirar e nem colocar uma única vírgula. Muitos aqui que acompanhavam Jesus, que viram os milagres de Jesus, ficaram escandalizados quando Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, nunca mais terá fome, nunca mais terá vida. Aliás, nunca morrerá e nunca mais terá sede.
mas viverá eternamente. Se escandalizaram. Por favor, versículo 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Na verdade, olhe para mim, desde a época de Jesus até os dias de hoje, tem aparecido um povo mimizento, igrejas mimizentas. Eu tenho propriedade para falar isso. Homens e mulheres mimizentos. Porque a palavra de Jesus, essa carne que Jesus fala, o sangue que Jesus fala, é para transformar o homem, é para libertar o homem, não é para massagear ego. Quem está me entendendo? Jesus está dizendo que Ele é o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome. Quem beber da água que Ele der jamais terá sede. Quem está me entendendo? Esse alimento que tem que estar na tua mesa, esse alimento que os teus filhos precisam ouvir. Você está me entendendo, igreja? Mas o povo achou o discurso de Jesus muito duro. E Jesus se revelando para todos eles. E Jesus dizendo: aqueles que vocês esperavam, chegou, está aqui entre vós. Versículo 61, por favor. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. 64. Contudo, a descrentes, olha o que ele está dizendo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus dizendo: contudo, a descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair, e prosseguiu por causa disto: é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Quem está me entendendo? Bote a mão no seu coração e diga assim: ó, eu e a minha família precisamos de Jesus. Estava diante daquela multidão um Deus que daria a todos eles vida eterna. Eu quero declarar em nome de Jesus que Ele vai dar vida eterna para você. Não tem o teu filho, não tem a tua filha, não tem a tua família, pois a tua família terá a vida eterna. Jesus estava ali diante da multidão, como Jesus está aqui hoje nesse altar. Abra os seus olhos espirituais, não olhe para o bispo Osmundo, olha para Jesus nesse altar, pregando para você a palavra de Jesus, que dá vida para a tua casa, que dá vida para a tua família.
mesmo nos dias de hoje, Jesus tem oferecido vida eterna. Quem está me entendendo? Jesus quer salvar o homem. Vou falar de novo. Jesus quer salvar o homem, mas o homem quer ir para o inferno. Jesus quer salvar o homem, mas o homem quer ir para o inferno. Tudo é mais importante. Eu não quero ofender ninguém, por favor. Não é isso, me entenda. Mas Jesus é mais importante do que a minha esposa, mais importante do que os meus filhos, mais importante do que os meus netos. Por acaso eu estou dizendo que eles não são importantes para mim? Não. Mas a prioridade é Jesus. A prioridade da tua vida é Jesus. Versículo 66, por favor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ei. Aqui nesse altar, escuta, olha para mim. Passaram levitas que já não estão mais com Jesus. Estão no mundo servindo ao diabo. Servindo ao diabo. Semana retrasada, um ex-baterista daqui abandonou Jesus, estava no mundo, e o diabo ceifou a vida dele. Conhecedor da palavra, mas morreu sem Cristo. Ah, Deus é bom e misericordioso, ele vai ser salvo. Não vai. Não vai. Isso aqui é uma palavra dura. Mas quem abandona Jesus, abandonou a vida eterna. Eu estava no velório de um levita daqui, outro, que hoje está no mundo, talvez até esteja assistindo essa live, e ele vai se lembrar. Eu estava no velório do pai dele, e algumas pessoas lá da igreja, onde o pai dele estava sendo velado, dizendo, ele vai ser salvo. Um mundano bebedor de cachaça, briguento com a esposa, morreu, vai ser salvo. Aí não vai. Me chamaram para subir para dar uma palavra. A palavra que eu dei foi: ele não vai ser salvo. Morreu sem Cristo Jesus, não tem salvação. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Você só será salvo se for fiel até o fim. Aí o Senhor vai te dar a coroa da vida. Se abandonar Jesus, não vai ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Ele é a comida, é o pão vivo que desceu do céu. Não é o maná que aquele povo que saiu do Egito comeu. Só quem pode te dar vida, salvação eterna, o nome dele é Jesus Cristo. É Ele. Yeshua HaMashiach. Jesus o Messias. É Ele o Salvador. Versículo 67 diz: então perguntou Jesus aos 12. Jesus perguntou aos seus 12:
Porventura quereis também vós, outros, retirai-vos? Porque aqueles discípulos que seguiam Jesus, vendo o discurso de Jesus, a palavra dura de Jesus, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E foram saindo. Jesus, vendo eles saindo e murmurando, Jesus perguntou para os seus 12: porventura quereis vós também ir? Agora eu vou falar uma das palavras mais poderosas e mais lindas da Bíblia Sagrada. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Esse Santo de Deus tem que ser glorificado na tua casa, na tua família. Esse Santo de Deus, Jesus, tem que ser glorificado na tua casa. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glorifique, exalte o nome dEle. Por favor, igreja, sem reservas, glorifica, 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 glorifica. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Os 12 estavam junto com a multidão, ouvindo as mesmas palavras, o mesmo discurso de Jesus. Mais uma vez respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O mesmo discurso de Jesus. O mesmo discurso de Jesus. Conheci uma pessoa, convivi com uma pessoa. A esposa e os filhos na igreja. Ele vinha deixar a esposa e os filhos na igreja. Uma vez ou outra, perdida, ele vinha para a rede de casais. Acho que a esposa implorava. Família toda crente. O diabo ceifou a vida dele. Perdeu a salvação. E hoje, ele é exemplo para um filho, para uma filha, que nasceram na igreja, mas estão no mundo. Não é passar a mão na cabeça. Não é. É a realidade do Evangelho. Quem está me entendendo? É a realidade do Evangelho. Duro é esse discurso que não pode ouvir. Talvez você esteja aqui nessa noite ouvindo essa palavra, ou na sua casa ouvindo essa live. Talvez, eu não sei. Alguém pode dizer assim: irmão John, está repreendido em nome de Jesus. Esse está repreendido de nada vale. O que vale é viver em Cristo Jesus.
O que vale é o que eu sou em Cristo Jesus. Marcos 16 está escrito assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Mas há um contexto atrás disso. Tem que permanecer em Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Existe hoje na igreja, existiu naquele tempo, e sempre vai existir duas interpretações para esse texto aqui, dependendo de quem está ouvindo. Duas interpretações diferentes, exatamente como aconteceu aqui. Para uns, escuta, para uns, é muito duro esse discurso, pastor. Quem pode ouvir um discurso desse? Parece que está brigando comigo. É muito duro esse discurso. Uma interpretação. Para outro grupo de pessoas: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. A segunda interpretação: vocês estão me entendendo? Dependendo de que lhe foi ensinado no decorrer da sua vida, vai se tornar uma verdade. Vai se tornar uma verdade. No decorrer da minha vida, escuta, por favor. No decorrer da minha vida, antes de Jesus, foi me ensinado algo. Que eu tinha que rezar toda noite às 6 horas. E repetir as mesmas palavras. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a mesma palavra. Rodando um terço na mão. Era um discurso. Jesus me alcançou. O discurso mudou. Segunda interpretação da minha vida. Quem está me entendendo? As suas decisões vai te colocar em 2 destinos, em um de 2 destinos. Vou repetir: a decisão da sua vida ou te coloca no inferno, ou te coloca no céu. A escolha é sua. Quem está me entendendo? Certa feita, um jovem saiu de casa. Saiu de casa. E foi viver os prazeres da vida. Já contei isso aqui já várias vezes. E ele foi viver a vida dele. E esse jovem decide voltar para casa. Porque ele reconheceu como ele era tratado na sua casa. E quando Jesus fala isso, ele está falando da sua igreja, do reino dos céus. Que se em algum momento da sua vida você pensou em fazer parte do mundo, você abandonou Jesus. Mas Jesus está dizendo nessa noite: volta para a casa do Pai. Porque talvez tenha filho na casa que não vai gostar muito.
Mas a resposta do pai é que aquele filho que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. Eu sempre tive aqui, todos os cultos, não faltei um culto. Nem fui recebido com um abraço, com um beijo. Agora esse irmão aí estava desviado no mundo, chega e tu abraça ele e beija. Não, vou sair dessa igreja. Teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Nós precisamos nos importar mais com as pessoas. Eu quero dizer para você que o seu lugar é na casa de Deus. O seu lugar é na igreja. E Jesus nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa história. Mude a sua história. Talvez você esteja na casa do Senhor, tendo atitudes erradas. Não brinca com Deus, por favor. Não brinca com o Senhor. Se você está na casa do Senhor, viva como alguém que está salvo. Não viva como um perdido, um mundano. Se você está vivendo na casa de Deus, viva como alguém que está livre. Não vou falar nomes, mas há pouco tempo atrás, alguém me disse assim, ó, essa irmã aqui na igreja parece um querubim. Só falta voar. Mas em casa a língua é desse tamanho. Se estiver assistindo, sabe do que eu estou falando. E se provocar, eu falo o nome. Fala mal de todo mundo. Diz palavrão. Mas na igreja só falta voar. Eu quero dizer para a igreja, em nome de Jesus, mude a sua vida. Mude a sua história. Provoca não. Existem crentes que vivem na igreja. Escuta, por favor. Oh, meu Deus. Vive na igreja com pensamentos de quem está escravizado. Salvos com mente de escravo. Salvo por Cristo Jesus, com a mentalidade de escravos. Onde eu vejo isso? Nação de Israel. O Senhor tirou todos do cativeiro, tirou todos da escravidão do Egito. Chega no deserto, homens e mulheres livres, com a mentalidade de escravos. Estou com saudade da cebola. Não aguento mais comer maná. Crente salvo em Jesus, tomando a ceia todo mês, com o pensamento mudando, atitude mundana. Para quem é essa palavra? Para mim e para você, para todos nós. Está na igreja, muda o pensamento. Você é livre. Paulo falando aos Gálatas no capítulo 5, ele diz: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Nós somos homens e mulheres livres. Então, em nome de Jesus, não tenha pensamentos de escravos. Explica melhor, bispo. Eu estou na igreja, servindo ao Senhor, mas ainda tenho pensamentos de pecado que eu tinha lá no mundo.
tenho certeza que o Senhor está falando contigo nessa noite. Ai, Bispo Osmundo, esse discurso é muito duro, quem pode ouvir? É o discurso de salvação, queridos. É discurso para a vida eterna. Bota a mão no coração e diga assim: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu ouvi aqui nessa igreja, há anos atrás, hoje essa pessoa está no mundo. Por que está no mundo? Porque eu nunca subi no altar para massagear ego de ninguém. De ninguém. E quando erra, se for discípulo de Sião, vai receber uma palavra dura. E essa pessoa disse assim para mim: se eu soubesse que aceitar Jesus era tão duro, eu não tinha aceito. Disse isso para mim. Antes eu tinha liberdade, hoje não tenho mais. Eu pensei que eu ia prosperar, perdi foi meu emprego. Não confessa Jesus na tua vida pelo que Ele pode te dar. Eu vi alguém olhando para o relógio, me perdoe, mas hoje eu vou finalizar essa mensagem. Sirva Jesus pelo que Ele é na sua vida. O que é que Jesus é na sua vida? O Salvador, o Senhor. É isso que Ele é. Esse povo que saiu do Egito não acreditou no plano de Deus para a vida deles. Há um plano de Deus para a tua vida. Não é te enricar, é te dar vida eterna. É você ir morar com Ele na nova Jerusalém celestial. Esse é o plano do Senhor. Porque a nossa vida é passageira. Muitos chegarão aos 100 anos, muitos poucos chegarão aos 100 anos. Hoje de manhã ela foi visitar a tia dela, lá no Jockey Club. 91 anos. 91 anos de idade, costurando para uma facção. Ela disse, uma confecção, para uma confecção, costurando, tendo o compromisso de entregar tantas peças por semana, 91 anos de idade. Aí ela perguntou, tia, quem é que faz as suas coisas aqui? Ela, eu. Ela disse que a única coisa que ela não faz em casa é passar o pano, mas o resto tudo ela faz. Faz comida, varre casa, lava roupa. Poucos chegarão a essa idade, mas os que permanecerem fiéis ao Senhor até o fim, receberão a coroa da vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus, a tua coroa já está guardada. O Senhor vai colocar uma coroa na tua cabeça. Você será salvo.
com mais essa taça de água eu termino. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então aquele povo não acreditou em Deus, no plano de Deus para a salvação deles. Moisés sobe o Monte Sinai, volta com o rosto resplandecente por causa da glória de Deus, com as tábuas da lei. E o povo estava adorando um bezerro de ouro. A quem você está adorando? Quem você adora? E 40 anos depois de ter saído do Egito, Josué vai entrar na terra prometida. O Deus do milagre abriu o mar vermelho com Moisés. Agora com Josué, o Deus do milagre abre o rio Jordão. Eles passam em terra seca. Chegam diante de um povo, diante de Jericó. Quando aquele povo chega diante de Jericó, toda Jericó ficou atemorizada. Por quê, bispo? Porque 40 anos atrás, eles ainda ouviam falar que Deus mandou matar cordeiros, passar sangue nos umbrais, salvou os primogênitos daquele povo, conduziu aquele povo através com Moisés, atravessa o mar vermelho, peregrinam no deserto, e eles ficaram atemorizados, porque eles disseram assim: ó, ei, esse povo que está aí diante dos muros, das muralhas de Jericó, Deus está com eles. Você não entendeu? Quero dizer para você: ei, o inferno tem medo da tua casa, porque Deus está contigo, Deus está com a tua família. O diabo tem medo de entrar na tua família, porque o Deus de Israel, Ele está contigo, aleluia. Não é qualquer um que pode tocar na sua vida. Oh, meu Deus. Não é qualquer um que pode tocar na tua família. O diabo chega na tua porta. O diabo tenta entrar na tua casa. Mas quando ele percebe que tem alguém dentro daquela casa, daquele lá de joelhos orando, ele diz assim: ó, vou para outro canto, porque o Senhor está nessa casa, o Senhor está nessa família. E a cambada de demônio vai embora. Quem está me entendendo? Isso aqui é para incendiar o seu coração, irmãos.
para incendiar o teu coração. Deus é contigo. Demônios de morte, demônio de depressão, demônio de enfermidade, demônio de falência espiritual, demônio de desistência, vai tudo bater em retirada da tua vida. Por quê? Bota a mão no coração. Diga assim, ó, eu sou muito fraco, tem que ser mais forte. Tá é longe, é para estremecer o inferno. Diga, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Diga assim, ó, pode falar sem medo. Diga, para trás de mim, Satanás, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Se isso é verdade, faz alguma coisa. Se expresse em nome de Jesus. Aleluia. É para incendiar mesmo, meu filho. Naquele deserto, Deus coloca uma nuvem para proteger todo aquele povo durante o dia do calor. Estavam na sombra. À noite, uma nuvem de fogo para proteger do frio. Olhe para mim. Olhe para mim. Você não tem nem ideia do quanto Deus já te guardou do mal, do quanto Deus já te protegeu do mal. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua casa. Ele é o Senhor. Quem está me entendendo? Portanto, igreja, peça para Deus abrir os teus olhos espirituais. Peça para Deus, diga, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu preciso enxergar a minha família salva. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais. Faça jejum. Faça jejum. Faça jejum. Faça jejum. Faça jejum. Faça jejum. Tira um dia para jejuar pela sua vida, pela sua saúde. Tira um dia para jejuar pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua família. Tira um dia para jejuar. Jejum específico. Quem está me entendendo? E aquele povo agora estava prestes a enfrentar Jericó. Prestes para enfrentar Jericó. Olha para mim. Ah, bispo, o meu marido é um cachaceiro. Ah, bispo, o meu filho é um drogado. Ah, bispo, a minha filha é uma mundana. Não quer saber de Jesus, só quer saber do mundo, de prostituição. Jejue por essa pessoa. Faça um jejum por essa pessoa. Para enfrentar Jericó, Deus usou uma prostituta chamada Raabe. Os espias foram lá. Ela ouviu a palavra. E ela sabia que Jericó estava temendo por causa daquele povo. Porque sabia dos feitos que Deus havia feito. E Raabe diz assim, ó: eu vou esconder vocês, homens de Deus,
mas salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus irmãos, salva minhas irmãs. Deus usou uma prostituta. E sabe qual é o mais incrível de tudo isso? Vou escandalizar você. Vai não, eu já preguei sobre isso aqui. Raabe entra na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Quem está me entendendo? Não importa em que pecado teu filho, teu pai, tua mãe, alguém da tua família esteja vivendo, se abrir o coração, Deus entra e faz o milagre. Deus entra e faz o milagre. Quem está me entendendo? O que importa é o que você vai permitir que Deus faça na sua vida. É isso que vai valer a pena. Por favor, coloca. Cadê o levita? Fugiu? Josué capítulo 2. Josué 2, versículo 9. Nós vamos ler 9, 10 e 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. É Raabe que está falando. O que Raabe está dizendo? Eu sei que o Senhor deu para vocês Jericó. Deus deu para vocês essa terra. Ela diz, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ouvindo isto, o 10, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Eles já sabiam dos feitos de Deus. Quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, meu Deus! Você pode glorificar? O Deus que é Deus nos céus, Ele é Deus na tua casa. Não existe nenhum problema, não existe nenhuma dificuldade, não existe nada na tua família que Deus não possa curar, que Deus não possa libertar, que Deus não possa fazer um milagre. Você está me entendendo? Se é para Jesus, pode aplaudir. – 40 anos depois, a mulher se lembrou disso aí. E Raabe, a prostituta, foi salva. Salva. Porque ela recebeu uma palavra do Senhor e acreditou naquela palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Toma posse dessa palavra. Você crê? O diabo fica desanimado quando ele olha para a tua vida. Você não entendeu não? O diabo fica desanimado, sem ânimo, quando ele olha para a tua vida, porque ele vê Jesus na tua vida. Aleluia! O diabo fica desanimado.
porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Essa mulher sabia que ela não tinha nenhum direito. Pela vida que eu tinha, eu não tinha nenhum direito de ser salvo por Jesus. Nenhum de nós. Mas em Cristo Jesus há uma esperança na nossa vida. A esperança da vida eterna. Quem está me entendendo? Eu queria que você trouxesse aos seus pensamentos agora a sua família, a sua casa. Traga os pensamentos agora. Deixa ficar nos teus pensamentos que as pessoas da tua família serão alcançadas por Jesus. E se elas estão afastadas, elas vão voltar para os caminhos do Senhor. Escute. Nunca duvide das misericórdias de Deus. Nunca duvide das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Quem está me entendendo? Deixa eu te dizer uma verdade. Porque quem está afastado de Jesus, está no mundo, deixou de acreditar em Jesus. Olha para mim, por favor. Por favor. Faça de tudo para a sua família voltar a acreditar em Jesus. Deus só salva, escuta isso. Guarda no teu coração. Deus só salva quem acredita nele. Quem crê e for batizado, Deus só salva quem acredita nele. Quem acredita, quem crê nele. A decisão é sua de ser fiel. A decisão é sua de permanecer em Jesus. Uma prostituta que servia a deuses estranhos ouve uma palavra, começa a acreditar em Jesus, e é salva ela e a sua família. A sua casa, ao redor da mesa da sua casa, tem que acreditar no Senhor. Tem que acreditar no Senhor. Tem jeito para aquele que você ama e que está afastado de Jesus. Tem jeito para ele. Tem jeito para ela. Tem jeito. Vou repetir de novo, queridos, para você não esquecer. Tire um dia para jejuar pela sua família. Tire um dia para jejuar pelo seu ministério. Tire um dia para jejuar pela sua casa. Coloque a mão no seu coração. A vitória do Evangelho está na sua vida transformada. A vitória do Evangelho está na vida daquele que tinha um pecado e foi liberto do pecado. A vitória do Evangelho está na vida daquele que renunciou uma vida de prostituição. Quem está me entendendo? A vitória do Evangelho está na transformação do pecador para um servo. A vitória do Evangelho
está na vida de um traficante que se transformou no homem de Deus. A vitória do Evangelho está na vida de um homem, de uma mulher que se dedica à palavra de Deus. Quem está me entendendo? A vitória do Evangelho está na sua casa, quando você começa a acreditar que Jesus faz parte da sua família. Só olha para cá. Eu vou ler o que está registrado em João 14, versículo 27. Jesus diz assim, ó: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero declarar pelo poder dessa palavra: a paz de Jesus está na tua vida. Diga glória a Deus. A paz de Jesus está na tua família. Amém? Quem é Jesus? O príncipe da paz. A paz de Jesus está na tua casa. A paz de Jesus está na tua vida. Que o Senhor reine na sua família. Que o Senhor reine na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus.